Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula do Despertar. Isso aqui é o arroz e feijão, é o pontapé inicial. É por onde você tem que começar para aprender um idioma. Isso aqui tem muita gente que não tem a oportunidade de escutar. Eu vou mostrar ao longo da minha trajetória como aconteceu, tá? Você precisa se despertar ou senão você vai se frustrar inevitavelmente, só buscando escutar pessoas, buscando vídeo no YouTube, buscando método, buscando escola, buscando curso, mas é preciso um despertar para colocar tudo em prática, e é isso que eu vou explicar para você hoje, como aconteceu comigo. Eu vou te propor aqui o desafio de já olhar com olhos de como eu consigo aplicar alguma coisa disso para mim. Como eu consigo aplicar alguma coisa disso para minha vida. Tá? Então busque o que você consegue aplicar e colocar em prática aqui. Ah, depois existe curso da Polidots lá na frente. Sim, mas calma, meu querido. Se concentra no momento. Aproveita tudo que você pode aproveitar até onde você quiser ir. Isso aqui é conteúdo prático e aplicável. Vou mostrar a minha trajetória, mas sempre você fazendo a reflexão de eu vou colocar isso em prática. Beleza? Por que isso? Porque eu acho que tem pessoas, eu vivo uma filosofia de vida. Eu tenho certeza que todo mundo tem um potencial reprimido, mas que tem pessoas que não tiveram a oportunidade de escutar uma mensagem, de entender o que é um potencial próprio e o que é protagonismo, o que é colocar as coisas em prática. E isso é essencial para o aprendizado de idiomas, porque senão você vive sempre em função de alguém ditando, alguém mostrando o que precisa ser feito a cada segundo, a cada momento. Isso precisa acontecer, mas tem que ser como uma criança que anda de bicicleta e ela vai perdendo a rodinha aos poucos. E ela tem sempre pessoas para andar de bicicleta junto, para aprender manobras junto. Mas ela tem um controle do percurso, beleza? Isso é o despertar. E eu chamo isso de dar cola à excelência porque no ensino médio eu era uma pessoa que colava, tá? E por isso que eu tenho certeza desse despertar hoje. Porque eu não era um aluno exemplar no ensino médio. Isso aconteceu comigo quando eu passei para a universidade. E aí na universidade que eu comecei a ter conquistas. Aprender um idioma depois do outro, conseguir estágios bons na universidade, conseguir essa bolsa aqui que foi surreal na universidade, beleza? É uma bolsa que eu ganhava muito bem, que eu fui estudar lá na França, eu fiquei 1 ano estudando lá, a galera conhece um pouco da minha história, mas eu ganhei uma bolsa que me bancava muito bem lá, e eu trabalhei em multinacionais lá também. Então, se algum desses objetivos estão, de certa forma, alinhados com as tuas expectativas, universidade, trabalho, idiomas para se relacionar com pessoas, para relacionamento, quizás você que é uma pessoa aí, que busca o seu crush no exterior, pode ter certeza que de alguma coisa você vai tirar proveito aqui, beleza? Então, como que aconteceu esse despertar para mim? Foi quando eu percebi que eu não tinha noção nenhuma de futuro, era tudo abstrato. Eu só fazia o que as outras pessoas faziam também, porque falaram que é bom pro futuro. Falaram que estudar programação é o futuro. Falaram que estudar inglês é o futuro. Falaram que não sei o que é o futuro. Mas eu nunca tinha feito um esforço para desenhar o meu futuro. O meu futuro. Isso a gente chama de objetivos e propósitos de longo prazo. Beleza? Eu não tinha essa noção. Eu fazia o que todo mundo fazia. Eu não tinha reconhecido qual peça do tabuleiro eu queria ser. Eu era um peão, na verdade. Eu era um peãozinho ali, porque eu fazia o que todo mundo estava fazendo. E essa não é uma resposta que vem da noite para o dia. Talvez você leve mais tempo para encontrar. Mas pelo menos você já começa a ligar o radar e você começa a admitir ser. Presta atenção. Antes de eu continuar aqui, é importante que você tenha anotado as coisas, tá? Que você anote as coisas para você colocar o máximo em prática depois. Senão vai ser mais um monte de informação que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aqui eu comecei a entender quais das minhas ações no dia a dia elas estavam ou não alinhadas com uma imagem abstrata de futuro que eu tinha na minha cabeça. Comecei a admitir, porque tem muita gente que tem essa consciência de que, caraca, o que eu tô fazendo no dia a dia não tá alinhado com o que eu quero ser no futuro, mas não admite. Não, o problema tá só no outro, é o cara ali que não tá fazendo, mas nunca puxa a responsabilidade para si mesmo. Quando você entende que você admite que sim, essas ações do dia a dia, elas são compatíveis com o que você quer ser, ou não, elas não são compatíveis com o que você quer ser, é puramente um jogo de estratégia. Definir ações que vão ser feitas no dia a dia. Aí vocês começam a ter um gostinho do despertar, do controle do próprio direcionamento, do que precisa ser feito a cada dia para se desenvolver
conforme visão de futuro, beleza? Então aqui, entender se as ações do que você faz no dia a dia estão ou não compatíveis. Eu fiz essa análise e eu percebi que não estavam compatíveis. Porque colar não serve para nada quando você... Cara, quando você só está frequentando um curso em busca de um diploma. Não adianta nada você frequentar um curso de inglês, frequentar a universidade. É só perca de tempo quando você não está abstraindo conhecimento. Quando você não tem o propósito, o intuito de ter um cérebro mais rico, de ser uma pessoa que todo o conhecimento está aqui dentro, que você só precisa de um computador para fazer as coisas acontecerem, para falar com pessoas, para trabalhar. Porque o que você quiser fazer no futuro é conhecimento que está aqui. Então eu percebi que estava incompatível, estava tudo incompatível. A partir disso, comecei a entender o que é engrandecer visão de futuro. Ou seja, um intercâmbio para mim era muito distante, porque minha família nunca teria condição de me bancar um intercâmbio. Um emprego em uma multinacional era só para pessoas que tinham contato, né? A galera fala só para quem tem QI, que é quem indica, só para quem tem indicação dentro de multinacional. Ah, empreender é só para quem tem muita grana. E não, comecei a me permitir esses sonhos maiores, coisas que hoje, nessa posição que eu tô, já tem acontecido ao longo do tempo. Por isso que eu tô falando da minha trajetória, para você poder aplicar o mesmo e ter os mesmos resultados, beleza? Eu comecei a entender habilidades de verdade que são pontos-chave. Life-changing é tipo mudadores de vida, sabe? É tipo mudança de vida de verdade. Comecei a entender que existem certos pontos de ruptura, existem certos pontos de decisão que a gente toma na vida que faz tudo ir para o lado contrário, que faz tudo ir para um lado totalmente diferente da onde estava indo. Aquela mesmice de rotina, aquela mesmice das mesmas habilidades, dos mesmos meios, das mesmas pessoas, as pessoas que não têm o que eu quero ser como visão de futuro. E o desenvolvimento dessas habilidades é o que é mudança de vida. E eu comecei a entender o que é o conceito de protagonismo. Protagonismo não é ser melhor do que outras pessoas, não é ser a estrela principal, o holofote principal. Mas aqui eu tô falando de autoprotagonismo, tô falando de ser o protagonista do próprio caminho. Se eu tenho essa visão de futuro, eu que preciso assumir as responsabilidades do que precisa ser feito para chegar lá. Eu sou o protagonismo de mim mesmo. Antes disso, sendo só um peão, sem decidir qual peça do tabuleiro eu seria, era só mais um coadjuvante da minha jornada. Não tinha assumido o que precisaria ser feito. Beleza? E aí eu comecei, ao longo do tempo, a queimar pontos. O que é isso? Quando eu comecei a estudar francês, lá no começo da universidade, em janeiro, eu já comprei a prova de proficiência para dezembro, para fazer a prova de proficiência. Mesmo que em janeiro eu estava no nível 0 no idioma. Eu comprei a prova de proficiência, que é onde você faz lá na Aliança Francesa, nos órgãos oficiais, para eu poder me testar lá no final do ano. Isso é queimar pontes, a prova já estava comprada, não tem como voltar. Quando você atravessa uma ponte e assume certas responsabilidades que não tem ponte de volta, ela está queimada já. Isso acontece quando você posta no teu story, por exemplo, que você está em um desafio de atividade física, em um desafio de idioma, por exemplo, porque você não tem como voltar atrás, beleza? Você só tem o caminho de ida. E uma vez que é tomada a decisão, você segue adiante. Se você não tem ciência disso que foi falado até aqui, beleza? Você vira um caçador de métodos. Você fica sempre buscando escutar pessoas, o que elas estão falando, mas nunca coloca as coisas em prática. E nunca implementa de verdade para a tua realidade. Vira um caçador de método. Eu comecei a entender essa bolsa que eu estava buscando para ir lá para o exterior. Eu comecei a entender que todas essas habilidades que eu precisaria desenvolver para ser protagonista da minha própria vida e para realmente decidir onde eu estaria no futuro. Por exemplo, hoje aqui estamos nos estúdios da Globe de Buenos Aires, gravando daqui da Argentina, porque lá atrás eu defini isso como visão de futuro, como visão ideal. E lá atrás eu defini que eu queria viver viajando, que eu queria viver usando todos esses idiomas que eu falo para alguma coisa, que eu queria ter uma empresa, que hoje é a Polidots, que eu queria instruir várias pessoas a fazer o mesmo, teria essa escola e começar a trabalhar junto com nativos dos outros países. Tudo isso não foi por acaso, um dia foi arquitetado lá atrás. E aí foram pequenas ações que foram feitas ao longo do tempo. Essa aula que você está assistindo aqui é um exemplo disso, é um incremento só de várias coisas que você vai acumular. E no futuro, para você ser essa pessoa totalmente diferente, você vai ser um acúmulo de incrementos, de vários incrementos. São poucas as pessoas que têm essa visão.
A maioria das pessoas, elas são imediatistas. Elas querem só fazer um curso rápido para poder ter um resultado rápido, mas elas não estão preocupadas com um estilo de vida diferente, onde acontece a construção de incrementos, onde você é um acúmulo, um empilhamento de habilidades que você desenvolve, de decisões que você toma. Beleza? E aí, uma vez que você entende tudo isso, que você começa a definir essa visão de futuro e essa convicção de que alguma coisa precisa ser feita, e isso aconteceu comigo, eu comecei a me autoconvencer que era pra mim isso. Isso muita gente erra, cara. É não se autoconvencer de que é pra si mesmo. E aí fica jogando contra si. Eu comecei a me autoconvencer que a bolsa de intercâmbio era pra mim. Eu queria ganhar essa nota que o governo brasileiro pagava pra estudar fora. Eu queria ter uma vida diferente, sabe? Diferente do que a minha família sempre passava pra ficar só pagando boleto, pra ficar só empurrando um mês atrás do outro, fazendo conta para poder fechar um mês. E eu não me via desse mesmo jeito, a minha vida toda. Eu queria algo diferente. Eu sabia que eu era responsável por isso, eu me convenci a 100% disso. E não existe outro plano, é só esse caminho, beleza? As coisas são redirecionadas, mas só tem um caminho que pode dar certo. Não aceito nada diferente. Eu comecei a entender o conceito de prédio grande em bairro nobre. Você pode tomar todas essas decisões, mas lá atrás eu entendi que eu precisava me relacionar com pessoas que também queriam a mesma bolsa de intercâmbio, que também queriam as posições que eu queria no mercado de trabalho. Porque eu precisava trocar ideias mais ricas. Uma simples ideia, uma simples frase que você absorveu desse vídeo aqui, vai ser um pequeno incremento que lá na frente pode fazer uma influência, que pode mudar a tua rota totalmente. Esses pequenos redirecionamentos, eles vêm de frases que a gente escuta de pessoas. É por isso que eu me concentro muito para ter boas referências, para seguir pessoas que fazem o que eu quero fazer, para copiar algumas coisas do que elas fazem. Não é copiar, fazer igual, mas a palavra referência é uma mistura de várias pessoas em quem eu me espelho, em quem eu me espelhava naquela época. Eu procurei me relacionar com as pessoas que fizeram o intercâmbio que eu queria fazer. Eu fiz tudo o que elas fizeram e mais um pouco, beleza? Então, eu precisava estar em um meio de prédios grandes, em um bairro nobre, porque prédio grande cresce junto, não é roubar conhecimento das pessoas. Conhecimento é o único valor, é a única coisa que ele é transferível sem que a pessoa que está fornecendo perca isso. Eu estou te transferindo conhecimento aqui, mas eu não estou perdendo ele. Eu estou agregando conhecimento para você aplicar, e eu estou puxando o conhecimento de outras pessoas também constantemente. Então eu preciso disso, preciso de um ambiente rico para poder fazer coisas diferentes. E cara, falando sobre a quantidade de portas que se abriram depois dessa tomada de decisão, né, que não foi uma coisa que gerou resultado a curto prazo, a tomada de decisão, essa decisão de fazer diferente, ela é algo que acontece diariamente, mas ela tem uma fase da vida que fica muito clara, um período de mudança, onde você busca meios diferentes, hábitos diferentes. Tem uma fase da vida onde isso fica um pouco mais nítido, sabe? Quando você começa a escutar muito essas pessoas. E isso começou a abrir muitas portas para mim. Então, lá de fora, nesse estágio que eu fiz lá na França, lá, por exemplo, eu já tinha sido chamado para trabalhar lá, na empresa onde eu fiz estágio, lá na França. Porque sempre, independente de quanto eu tô ganhando, independente de quanto eu tava ganhando lá na França, o estágio, o salário não foi tão bom, mas a bolsa era boa, né? Independente de quanto eu tava ganhando, cara, é sempre o melhor. É sempre o melhor. Tava sempre dando o meu melhor. Sempre deixando de lado aquele sentimento de injustiça, sabe? De, caraca, eu tô dando um monte a minha vida aqui, mas não tô sendo retribuído. As pessoas estão sempre te observando. Guarda essa frase. Sempre tem alguém te observando. Observando em uma visão de geral, do todo do que você está fazendo. Porque as pessoas elas vão esperar para te retribuir depois que ela tem uma noção do quanto de incremento você é capaz de acumular. Isso aqui vai aparecer muito no mundo dos idiomas. Você vai ver depois como isso se aplica no mundo dos idiomas. Aprendizado de idiomas lá na frente vai ser um grande acúmulo de coisas que são feitas constantemente, de um estilo de vida. E você é retribuído quando você tem um acúmulo de conversação e de imersão. E a retribuição é poder se relacionar com um nativo, poder fazer amizade, poder se relacionar com o cliente, com o fornecedor, com a banca avaliadora de intercâmbio. Essa é a retribuição, mas ela vem depois de um incremento. E aí começam a vir as retribuições, que são as portas que se abrem.
Aí você vai me perguntar, Léo, mas por que você não ficou lá na França trabalhando? Você não gostou de lá? Eu gostei, eu vou te explicar bem rapidinho aqui. Essa bolsa que eu ganhei lá, ela chama CAPES, Brafitec. Essa bolsa eu fui obrigado a assinar um termo, um contrato, onde eu era obrigado a voltar para o Brasil e ficar ao mesmo tempo do que eu ganhei de bolsa. Então eu ganhei 1 ano de bolsa, eu era obrigado a voltar para o Brasil e ficar 1 ano no Brasil para retribuir o investimento que eles fizeram em mim, beleza? Então foi isso que eu fiz, eu voltei para o Brasil, fiquei aqui mais 1 ano, e aí eu fui aprendendo mais idiomas, e depois os meus planos mudaram um pouco, eu resolvi conhecer mais a América Latina primeiro, porque tem muita coisa aqui, muito top. Então, foi essa decisão que eu tomei, as coisas se redirecionaram um pouco. Aí começou a Polidots, isso já vão fazer alguns anos, já vão completar alguns anos, mas a decisão foi redirecionada, me relacionei com pessoas ainda mais ricas e ainda maiores, conheci um propósito ainda maior, aí a importância da manutenção do ambiente, mudança no ambiente, agregar sempre mais e mais e mais, e aí quando você é viciado em buscar conhecimento e aplicar, buscar conhecimento, aplicar, você se torna uma pessoa extremamente rica, você é buscado pelas pessoas. Você é buscado pelos trabalhos, você é buscado pelas oportunidades, beleza? Escreve o que eu tô te falando aí. E aí que começa a chegar um pouco mais perto da excelência, tá? Excelência não é o limite, não é a linha de chegada, você vai perceber que em idiomas nunca você vai chegar na linha de chegada final, não tem um cheguei e parei, porque você sempre enxerga um degrau maior, porque você é um prédio mais alto. Quando você sobe o teu prédio um pouquinho mais alto, você vê que existem prédios maiores um pouquinho mais longe, e aí você vai crescendo cada vez mais, beleza? Uma frase que você tem que abstrair dessa aula aqui é: existe sempre um protagonista reprimido. E ele pode ser despertado. E ele precisa ser despertado para o aprendizado. Porque senão você pode dar de frente com o melhor método de aprendizado de idiomas. Você vai aplicar um pouquinho, mas não existe nada maior que te puxa por trás, que te faça continuar em movimento. E você vai acabar largando, assim como outros projetos que se tornaram menos interessantes na tua vida. E você acabou deixando para trás. Você já começou um instrumento, você já começou um esporte, uma atividade física. Você já começou a aprender alguma coisa que você viu e falou... porque chega um certo ponto que você vê que isso não está mais alinhado com os teus propósitos grandes. Mas eu vou te falar mais uma coisa aqui para você abstrair dessa aula. Idiomas, independente do redirecionamento do teu propósito de futuro, sempre vai ser útil. É uma das habilidades mais versáteis que tem. Não só pelo que ela proporciona, pelas portas que ela abre, mas também pelas habilidades que elas vão desenvolver em você. De comunicação, de relacionamento com pessoas. O percurso, a trajetória vai fazer você se desenvolver e vai trazer habilidades que são úteis em qualquer cenário, beleza? Escreve o que eu estou falando aqui, se autoconvença. Ninguém vai conseguir fazer nada, tirar nenhum projeto de idiomas do papel, se não for a primeira pessoa a estar convencida da trajetória, beleza? Eu não posso fazer isso por você. O convencimento só vem desse lado aí, do teu lado. E essa é a aula. Desperte-se ou frustre-se. Vai ficar sempre se frustrando, sempre desperdiçando uma energia que já foi gasta. E na próxima aula a gente fala sobre crenças que retardam o aprendizado. E aí você começa cada vez mais a aplicar. Olha para o teu caderno, porque você anotou daí, para que você colocou no papel, e já cole no teu muro, no teu escritório, coisas que você vai começar a aplicar a partir de hoje. Frases-chave, que você levante e leia todo dia essas frases, porque senão o teu cérebro vai só descartar essa informação, beleza? Então, faça isso, faça esse exercício, para que você comece a dar passos cada vez mais rápidos em direção do aprendizado. Valeu por essa aula, é isso, espero que você tenha anotado, se não, volte o vídeo e assista de novo, abstraia ao máximo disso aqui, tamo junto e um grande beijo, valeu!